Olá, eu sou o Rafael Maia e eu vou dar continuidade às aulas de modelo de regressão linear, ok? Até aqui, vocês abordaram o tema de regressão linear simples, onde vocês tinham uma variável resposta, chamada de y, e uma variável preditora, chamada de x, e vocês assumiam que havia uma relação linear entre a variável resposta e a variável preditora. Vocês estudaram os métodos de estimação dos parâmetros, vocês estudaram métodos para fazer inferência em relação aos parâmetros, para avaliar a qualidade de ajuste de modelos, enfim. E agora, a partir de agora, a gente vai extrapolar ou estender esses conceitos para uma classe de modelos mais geral, que a gente vai chamar de modelos de regressão linear múltipla, que nada mais é a situação em que vocês têm uma variável y também, chamada de variável resposta, mas vocês têm mais do que uma variável preditora, mais do que duas ou mais variáveis preditoras. Vamos considerar aqui o modelo mais simples, onde eu tenho duas variáveis preditoras, que eu vou chamar aqui de x1 e x2. Então, se eu tenho duas variáveis preditoras, eu posso expressar o meu modelo como sendo yi, que é a minha variável resposta para a observação i, igual a um beta 0, mais um beta 1 x1, mais um beta 2 x2, mais um erro aleatório. Certo? Eu estou assumindo que x1 e x2, para cada observação i, são variáveis observadas, que eu denomino de variáveis preditoras. Correto? Eu tenho que o valor esperado do meu erro aleatório é 0 para todo i, e com isso o valor esperado do meu modelo, o valor esperado de yi, é dado por esse preditor, que eu vou chamar de preditor linear, certo? Que é o beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2. Este modelo eu posso representar geometricamente por um plano. Então, se eu tiver um eixo, que eu vou chamar de x1, representando a variável x1, x2 representando a variável x2, e um eixo vertical aqui representando a variável y, o meu modelo, valor esperado de yi, ele pode ser representado por um plano, certo? A minha resposta é um plano. Ok? Onde? O que é o beta 0? É o intercepto do modelo. Então, quando x1 e x2 é igual a 0, ele me dá exatamente o ponto no eixo y que passa o plano, que é a resposta do meu modelo. Certo? O que é o beta 1? Aqui está assumindo o valor igual a 2. O beta 1 é o incremento no meu valor esperado quando eu aumento uma unidade da variável x1 fixando a variável x2, correto? Eu posso pensar também que se eu fixar a variável x2, né, vamos supor que x2 é igual a 0, por exemplo, certo? Se x2 é igual a 0, agora eu tenho uma reta com intercepto igual a 10 e com coeficiente angular igual a 2. Então, para cada unidade de x1, eu aumento o valor esperado de y em 2 unidades. Se eu fixar x2 igual a 1, por exemplo, agora o meu intercepto é 10 mais 5, e o coeficiente angular da reta continua sendo 2. Então, fixo o x2, eu tenho uma reta cujo o coeficiente angular é igual a 2, ou o incremento no valor esperado de y é dado, para cada unidade de x1, é dado por beta 1. Da mesma maneira, o beta 2 nada mais é do que o incremento no valor esperado de y quando eu fixo x1, certo? Então, para interpretar, essa é uma coisa importante, os coeficientes da minha regressão linear múltipla, eu sempre vou olhar para isso, é um valor ajustado, eu estou olhando para esse coeficiente ajustado, uma vez que eu controlo ou fixo todas as outras variáveis que estão no modelo. Então, como eu disse anteriormente, o beta 0 é o intercepto do modelo, que nada mais é do que o valor esperado de y quando eu fixo x1 e x2 igual a 0. O beta 1, ele vai indicar a mudança no valor esperado de y para cada unidade de aumento de x1 se eu fixar x2, ou manter x2 constante. E, da mesma maneira, beta 2 vai indicar a mudança no valor esperado de y para cada unidade
para quando eu aumento uma unidade da variável x2, se eu manter x1 constante, né? No exemplo anterior, onde eu tenho uma reta que é dada por y igual a 10, uma reta não, um modelo 2x1 mais 5x2, esse era o modelo que a gente tinha lá, né? O valor esperado de y, perdão. Se eu manter x2 igual a 2, então eu tenho agora que o valor esperado de y é 10 mais 2 vezes x1 mais 5 vezes x2, que é igual a essa reta aqui com intercepto igual a 20 e coeficiente angular igual a 2. Quando eu tenho um caso mais geral, onde eu tenho p menos 1 variáveis explicativas, né? x1 até xp menos 1 são as minhas variáveis explicativas, eu vou expressar o meu modelo, ou variáveis preditoras, eu vou explicar o meu modelo como sendo yi, minha variável resposta, igual a um beta 0, mais beta 1, xi1, mais beta 2, xi2, até beta p menos 1, xip menos 1, mais meu erro aleatório. Então, os valores beta 0 até beta p menos 1 são os meus parâmetros. Os valores xi1 até xip menos 1 são constantes conhecidas. Epsilon são os erros aleatórios, que a gente assume que são I e D, com distribuição normal 0 sigma ao quadrado. O I é o índice para minhas observações, que vai de 1 até n. Certo? Se eu criar uma nova variável, que eu vou chamar de x0, e assumir que ela é igual a 1 para todo o I, correto? Então, se para toda observação ela é igual a 1, é uma constante igual a 1 para todas as observações, eu posso reescrever essa equação na forma desse somatório aqui, que é dado pelo somatório de k igual a 0 até p menos 1, de beta k, x e k, mais epsilon i. A gente pode representar o nosso modelo de regressão linear múltipla usando notação matricial. Isso vai facilitar bastante as contas que teremos que fazer mais para frente. Então, como a gente está assumindo que tem n observações, aqui em cima a gente tem a notação usual do modelo, então está dizendo que para todo i, o yi pode ser expresso por essa equação, onde o somatório de k igual a 0 até p menos 1 de beta 0, x e k é o nosso preditor linear, e os épsilon são nossos erros aleatórios com aquelas propriedades que a gente já disse antes. Né? Eu posso representar as minhas observações de forma vetorial, ou seja, eu estou representando aqui por y, negrito aqui é um vetor, né, coluna, que tem n linhas, minhas observações que vão de 1 até yn. Beta p é o meu vetor de parâmetros, também o vetor coluna, que vai de beta 0 até beta p menos 1, ele tem p linhas, né, porque eu tenho p parâmetros, o beta 0 até o beta p menos 1, epsilon n é o nosso vetor de erros aleatórios, vai de epsilon 1 até epsilon n, e xn de p é a nossa, é chamada de matriz de desenho do modelo, né? N por P, perdão, X é a matriz de desenho, N por P é a dimensão da matriz. Então, N é o número de linhas, é uma linha para cada observação, e P é o número de colunas, eu tenho uma coluna para cada variável preditora do meu modelo, mais uma coluna para conter o intercepto. Então, eu tenho uma coluna de uns, onde é 1 para todas as observações, e depois tem uma coluna para cada uma das variáveis preditoras do meu modelo. Então, xi1 é a coluna 1 é a variável x1, com a observação 1, 2 até n dessa variável. x1, 2 representa a primeira observação da variável x2 e assim por diante, e x1, p-1 representa a primeira observação da variável p-1 e assim por diante. Então, para cada variável eu tenho uma coluna e para cada observação eu tenho uma linha. Assim, eu posso escrever esse modelo que está aqui nessa caixinha aqui em cima, de maneira matricial, como sendo o vetor y igual a matriz x, que multiplica o vetor beta, mais o vetor de erros aleatórios. E eu vou assumir que esse vetor de erros aleatórios, ele tem uma distribuição normal multivariada, com média zero, um vetor de zeros aqui, uma matriz de covariâncias dado por sigma ao quadrado, que é uma constante,
que multiplica uma matriz identidade, N por N, que é uma matriz cuja diagonal principal é igual a 1, toda é igual a 1, e fora da diagonal é igual a 0, ou seja, a covariância entre os resíduos, entre os erros, perdão, é igual a 0. Desta forma, a gente pode escrever que o valor esperado dos épsilons é igual a 0, certo? Que a variância dos épsilon é uma matriz N por N, certo? Então, eu posso escrever que a variância do vetor épsilon é uma matriz então, aqui seria a variância de epsilon 1, aqui a covariância entre epsilon 1 e epsilon 2, covariância entre epsilon 2 e epsilon 3, e assim por diante. Aqui, variância de epsilon 2, e assim por diante, certo? Essa é uma matriz que é igual a quanto? Ela é sigma quadrado para as variâncias que estão nas diagonais, e 0, caso contrário. Então, ela é sigma quadrado, que multiplica uma matriz identidade, N por N, certo? O valor esperado de Y é o próprio preditor linear, x que multiplica beta. E a variância de Y vai ser igual à variância de epsilon, que é igual a sigma quadrado vezes I. Como já vimos, para a gente obter os estimadores dos parâmetros da minha regressão, a gente vai utilizar o método de mínimos quadrados, e a gente escolheu para minimizar a função da soma dos quadrados dos erros, né, que é dado pelo somatório de I igual a 1 até N de epsilon I ao quadrado. Eu posso representar essa função, ou seja, a forma quadrática, usando a notação matricial da soma dos quadrados dos erros, é dado por epsilon transposto, que multiplica epsilon, né? Epsilon nada mais é do que y menos x transposto beta, ok? E fazendo este produto, aplicando aqui a distributiva, a gente obtém que y transposto que multiplica y é y transposto y. A gente tem que y transposto que multiplica menos x beta é menos y transposto que multiplica x beta. Menos x beta transposto que multiplica y é menos x beta, menos beta transposto x transposto y. E menos x beta transposto que multiplica x beta é beta transposto x beta. Correto? Como eu tenho que menos y transposto x beta é a mesma coisa que menos beta transposto x transposto y, eu posso reescrever isso como sendo menos duas vezes beta transposto x transposto y. Para obter o estimador, basta derivar esta função s de beta em relação a beta, certo? Nesse caso, essa derivada vai dar o quê? A derivada de y transposto y é 0. A derivada de menos duas vezes beta transposto x transposto vai dar menos duas vezes x transposto y, né? Tudo aqui é constante, só beta transposto que depende de beta. E a derivada da forma quadrática aqui de beta transposto x beta vai dar mais duas vezes x transposto x, que multiplica beta. Se a gente igualar isso a 0, ok? A gente vai chegar nessa equação aqui, que é chamada de equação normal, e a gente vai obter que o estimador de mínimos quadrados para beta chapéu pode ser obtido através dessa equação, que é dado por x transposto x a menos 1, que multiplica x transposto y. Certo? Uma observação importante é que o estimador de mínimos quadrados só vai existir quando essa matriz x transposto x, ela for inversível, né? Ela for inversível. Se ela não for inversível, eu não vou poder obter o estimador de mínimos quadrados. Correto? Uma dica que eu dou para vocês. Façam as contas matricialmente para o caso mais simples, onde a gente tem a regressão
linear simples. Né? Nesse caso, a gente tem que yi é igual a beta 0 mais beta 1 xi mais epsilon certo? Quem que é o meu vetor y? É igual, perdão, o vetor y, né? Eu tenho o i ali. É um vetor coluna de y1 até yn, certo? E a minha matriz X nada mais é do que o primeiro vetor de 1, o segundo de x1 até xn, já que eu tenho uma única variável editora. Correto? Faço essas contas porque aqui, essa matriz X transposto X é uma matriz 2 por 2 e é fácil de fazer, obter a inversa dela na mão. Se eu tiver duas preditores lineares, já vai ser mais difícil de fazer essas contas. Eu passo a ter uma matriz 3 por 3 e à medida que eu acrescento os preditores lineares, as contas ficam mais complicadas. Então, faço com o modelo simples e obtenho esse vetor beta-chapéu. O beta-chapéu, ele vai ter que ser igual a um vetor que vai ter o beta 0 chapéu até o beta p menos 1 chapéu. Né? No caso do modelo de regressão linear simples, vai ter o beta 0 e o beta 1. Eu consigo também calcular a matriz de variância do meu vetor de estimador de beta, né? Nada mais é do que a variância do meu estimador. Meu estimador é x transposto x é menos 1, x transposto y. Isso tudo aqui é constante, ele sai da minha variância ao quadrado. Lembrando que eu estou trabalhando com matriz, eu tenho que escrever a forma quadrática disso, que nada mais é do que x transposto x a menos 1, que é o que está aqui, multiplicado pela variância de y, multiplicado por x transposto menos 1, que é o transposto disso daqui, né? Transposto de x transposto é x, o transposto de x transposto x a menos 1 é a própria matriz x transposto x a menos 1, certo? Variância de y é igual a sigma ao quadrado i, a gente já viu isso antes. Sigma ao quadrado é uma constante, então eu posso colocar isso aqui no começo, certo? X transposto vezes i, como isso aqui é a matriz de identidade, é próprio x transposto, então isso é igual a x transposto x a menos 1, que é esse primeiro pedaço aqui, x perdão, eu me atrapalhando um pouco da caneta aqui. X transposto x, que é esse pedaço aqui no meio, que multiplica x transposto x a menos 1, certo? Esse aqui é o inverso dessa parte aqui, então x transposto x a menos 1, que multiplica x transposto x, é igual a matriz de identidade. Matriz de identidade vezes uma outra matriz e a própria matriz, então o que sobra aqui é sigma ao quadrado x transposto x a menos 1. Ok? Essa aqui vai ser uma matriz P por P, ela vai dar na diagonal as variâncias do seu estimador, e fora da diagonal principal, perdão, a variância dos estimadores dos parâmetros, e fora da diagonal as covariâncias dos estimadores. De novo, sugiro que façam essas contas de maneira, obtenha essa matriz de covariância de forma matricial, para o caso da regressão linear simples, onde vocês têm apenas dois parâmetros, e comparem com os resultados que vocês obtiveram fazendo as contas lá da maneira não matricial. Correto? Eu posso escrever, então, y chapéu como sendo x vezes beta chapéu, esse é o meu preditor linear, correto? Beta chapéu a gente viu no slide anterior, que eu posso escrever como x, que multiplica x transposto x a menos 1, x transposto y, perdão, né? X não, essa parte aqui é o beta chapéu, x transposto x a menos 1, que multiplica x transposto. Toda essa quantidade aqui a gente chama de matriz H.
ela vai ser importante para a gente. Uma propriedade dela é que essa matriz é uma projeção ortogonal no espaço de colunas de X, certo? Então, essa vai ser uma matriz bastante importante, que a gente vai falar dela mais para frente, certo? O meu resíduo pode ser escrito como o valor observado menos o valor ajustado, né? O y menos o y chapéu. Lembrando aqui que o y é um vetor que vai de y1 até yn, e y chapéu é um vetor que vai de y1 chapéu até yn chapéu. Como a y chapéu pode ser escrito como h vezes y, eu tenho que o meu resíduo pode ser escrito como 1 menos h vezes y. Esse vai ser um resultado interessante mais para frente.